Muito bem, a Polícia Federal vinha sendo cobrada, né? Em menos de 2 meses acabou desenvolvendo essa operação spoofing. Vamos falar disso logo nesse início de programa, né? Mesmo porque o tempo urge. O tempo urge e sem mais delongas, vamos ao tema, como diriam os jornalistas de antigamente. Os 4 suspeitos de envolvimento na suposta invasão, né, de celulares do ministro Moro, do procurador Dallagnol, vão ficar detidos temporariamente em Brasília. Aliás, a ordem foi dada pelo juiz Valisney, de Brasília, né, que era chamado Sérgio Moro, da capital federal. Os mandados de prisão e busca foram cumpridos ontem em São Paulo, em Araraquara e em Ribeirão Preto. Os investigadores que integram essa operação spoofing trabalham com a hipótese de uma ação orquestrada de uma quadrilha que praticava crimes cibernéticos. E a Polícia Federal também apura a invasão do celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, que comentou a ação desses invasores, né, chamados hackers, através do aplicativo Telegram. Isso é um banditismo, né? Isso é invasão de privacidade, isso é um retrocesso enorme, isso é o uso de coisas destrutivas, né? Nós estamos querendo reconstruir o país e tem, infelizmente, marginais bandidos que ficam fazendo esse tipo de coisa. Pois é, cada vez mais nós vamos ter de conviver com esse problema, né, companheiros? Preciso entender, né, Zé Paulo, o que é que está acontecendo. Ontem a gente falava nisso aqui, não é? A Polícia Federal precisa explicar ao cidadão brasileiro como é que alguém consegue hackear o celular de um ministro de Estado, de uma deputada líder do governo no Congresso. Eles usam algum celular especial para se comunicar entre eles, tem celular criptografado, são celulares particulares. A gente não sabe de absolutamente nada por enquanto, não há informações, assim como não há informações, tem sigilo decretado até a hora do almoço hoje nesse processo, né? A gente não sabe exatamente quais são as suspeitas contra esses 4 presos, 3 já tiveram os nomes divulgados, né? Exatamente o que eles faziam. O inquérito da Polícia Federal supostamente fala em um esquema meio mambembe para invasão dos aparelhos celulares. Como é que com um esquema tosco, a palavra é tosca, né? Como é que com um esquema tosco, alguém no interior de São Paulo consegue invadir o celular do ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal? Isso tudo demanda uma explicação, né? Eles tentaram invadir o celular do Paulo Guedes agora, há 2 dias antes de serem presos. Ao mesmo tempo tentaram invadir o celular da Joyce Hasselmann. Como isso era feito? São as mesmas pessoas que invadiram o celular do Deltan Dallagnol. O celular do Deltan Dallagnol também foi invadido ao mesmo tempo em que foi invadido o celular do Sérgio Moro, porque se existir vínculo entre essas invasões, por enquanto nós só temos conhecimento a partir daquilo que foi divulgado pelo Intercept, do que foi obtido no celular do Deltan Dallagnol, não no celular do Sérgio Moro, porque o Deltan Dallagnol aparece em todas as conversas divulgadas até agora. Ou seja, nós temos mais dúvidas do que certezas a respeito disso. Mas a principal dúvida para mim é a seguinte: como é que alguém consegue furar o celular do ministro da Justiça do interior de São Paulo no esquema que a própria Polícia Federal chama de tosco? E vejam só, não é um ministro da Justiça qualquer. Fosse o ministro da Justiça, já seria gravíssimo. É o Sérgio Moro, que até ontem era o juiz responsável pela mais importante operação de combate à corrupção da história do Brasil. Ou seja, se alguém tinha de chegar blindado, qualquer ministro da Justiça deveria chegar blindado. Mas se alguém tinha de chegar blindado ao cargo, era o Sérgio Moro. Eu acho tudo muito estranho nessa história até agora. Agora, é alta tecnologia, Rafael, Pedro e Thaís, não dá, né, para nós somos leigos chegar a ela. Vem do Caller ID Spoofing. Esse é o nome do bicho. É uma técnica que faz um celular ou um computador ligado à rede fingir ser o smartphone com aquele determinado número. Agora, como é que se chega a esse número? É que não está sendo explicado. Então, aí é que a polícia diz que é tosco. Agora, como é que pode ser tosco? Será que é tosco? Então... Não acho não, hein? Então, a Polícia Federal está dizendo que é próximo do telefone para conseguir... Não precisa. É remoto. Você faz remoto, faz de Até que qualquer foi lugar. feito supostamente de Araraquara
interior de São Paulo lá para Brasília. O que o Rafael está levantando aqui é interessante a gente notar, porque assim, de alguma forma, houve um descuido, né, por parte do ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro em utilizar um telefone, ou por vaidade própria, ele não quis utilizar um telefone funcional oferecido pela BIM, se foi oferecido ou não a ele, disse, não tem problema, vou seguir usando o meu telefone aqui mesmo, e segue o barco. Ou não houve essa orientação e ele acabou usando o próprio telefone, né, sem essa recomendação, o que é muito grave. A gente então, ouviu teria falar... sido através de uma ligação feita pelo juiz ou pelo procurador que esse sistema tenha entrado no número deles? É uma possibilidade, né, Zé Paulo? A gente já ouviu falar aqui recentemente de telefones, né? E isso é comum em filme, né? Aquele telefone que o presidente dá para uma outra autoridade que não pode ser grampeado via satélite e tal. Mas isso existe mesmo. Então, isso existe mesmo, mas será que isso está à disposição das autoridades brasileiras? Mas com certeza está, ainda mais depois. Vocês se lembram do episódio em que a ex-presidente Dilma Rousseff foi grampeada pelos Estados Unidos? O ministro Sérgio Moro, uma das primeiras agendas dele, vocês se lembram, foi visitar o FBI. Não dá para imaginar. A CIA. Não dá para imaginar que o ministro Sérgio Moro vai falar assim, não, tô aqui com o meu aparelhinho velho mesmo, deixa ele aqui comigo, minha mãe tem o contato, minhas tias lá no interior do Paraná, não quero trocar não. Sinceramente, né? Olha, se acontece caso de invasão ou de invasão de privacidade ou qualquer quebra de protocolo de segurança nos Estados Unidos, a gente nunca vai saber. Porque se tem uma coisa em segurança pública que reforça o sistema de segurança pública é não contar quando ele é quebrado. Porque você demonstra a fragilidade do sistema, né? Então, eu tenho uma dificuldade enorme, viu, Zé Paulo, de acreditar em teorias da conspiração. Porque eu sempre acho que na teoria da conspiração, nas conspirações, nas grandes conspirações, tem gente com uma inteligência sobre-humana, gênios, e do outro lado, só gente muito ignorante. Como eu não me acho gênio, nem me acho muito ignorante, eu fico no vácuo ali pensando, não, mas ninguém é tão inteligente para fazer isso, e a gente também não é tão burro para ser enganado assim. Claro que existem esquemas, e os esquemas de corrupção estão aí para isso. Mas essas teorias de conspiração, por isso que a gente precisa lidar com fatos. Porque enquanto a gente não lida com fatos, a gente fica aqui nas especulações. Especulação é uma coisa, conspiração é outra. A gente está especulando as hipóteses do que pode ter acontecido. Mas, de qualquer forma, está faltando informação. É isso que a gente não tem. Thaís, a polícia deve ter o mínimo de informações porque conseguiu uma autorização judicial para prender essas 4 pessoas. Não, há bons indícios mesmo. Tanto é que esse implicado lá, o suspeito de Araraquara, ele tem já um histórico de golpes pela internet. Isso está se tornando cada vez mais comum, né? Mas olha, apesar de muita gente defender a expertise brasileira nesse ramo, eu queria lembrar 2 episódios aqui para desconfiar se o Brasil pode ser comparado a nações que hoje estão monitorando a rede social como deveriam para combater esse tipo de crime. O primeiro das Olimpíadas, vocês lembram? Uma ação terrorista, uma célula terrorista, prenderam um monte de gente aí antes da Olimpíada de 2016. Não se confirmou nada depois, né? Não sei se essas pessoas continuam presas, até estava pesquisando ontem à tarde, não consegui a informação. Hoje, ao longo do dia, eu devo ter a informação para trazer aqui na Rádio Bandeirantes. E a outra é a mais recente, que até acho que o Rafael, não sei se mencionou no ar ontem, mas fora do ar aqui a gente conversava sobre isso. A história daqueles ataques, né, que ministros do Supremo estavam sofrendo, naquele inquérito polêmico. No programa mesmo. Prendeu um coronel da reserva do Exército aí, que estava de pijama lá, um general do Exército, ele que tinha feito algumas críticas aí. Então não sei se nós estamos, a Polícia Federal, não sei se ela está equiparada a esse nível, porque ontem era para mostrar. Falar, nós estamos prendendo essas 4 pessoas, porque tá aqui, ó. Olha aqui, ó, nós conseguimos o IP, nós conseguimos o rastrear e no dia tal houve uma invasão mesmo por esse computador, esse canal. O computador tá apreendido aqui. É isso, acho que faltou. Quando a Polícia Federal faz operação na Lava Jato, ela apresenta os documentos, ela coletiva mostra. às 10 horas da manhã, né? Ontem não teve nada. Acabei de falar, o que está faltando é informação, é fato, informação, coisa concreta. A gente fica aqui só na especulação. O que dá a impressão é que eles ainda estão completando essas investigações, né? Ainda não tem, né, uma investigação concluída. Tem mais fumaça que caldo, né? É, porque tinham que dar essa satisfação pública, né? Infelizmente. Mas aí dá uma satisfação incompleta, né? Deixa a gente ainda mais no escuro. Olha, quanto mais eu leio sobre o spoofing, menos eu entendo, viu?